Pronto, agora está gravando. Então, a gente vai ver a anatomia regional segmentar, vamos explorar um pouquinho mais a anatomia sistêmica. Então, aqui na anatomia regional, a gente divide em regiões, né? Ou em segmentos para a gente estudar. E ali dentro daquele segmento que a gente vai estudar, a gente vai encontrar todas as estruturas, não um sistema completo, né? Porque o sistema é um conjunto de órgãos, como a gente vai ver agora, daqui a pouco. Mas a gente vai encontrar ali dentro, a gente vai ver a pele, a gente vai ver o músculo, a gente vai ver os ossos, a gente vai ver as veias, as artérias, sistema nervoso, tudo que está ali dentro, daquele pedacinho ali que a gente está estudando, a gente vai estudar tudo ao mesmo tempo, tá? Os órgãos. E já na anatomia sistêmica, não. A anatomia sistêmica, a gente vai estudar um sistema completo, depois o outro sistema completo. Então, se nós tivéssemos muitas horas de anatomia no curso, provavelmente estudaríamos aqui do menor até chegar no sistema e depois voltaríamos para estudar a regional. Então, nós exploraríamos um pouco mais, de forma mais aprofundada, estudando a anatomia regional. Tá? Então, geralmente, ela é estudada depois de se estudar os sistemas, mas nós só temos 68 horas para estudar o corpo inteiro. Então, é pouco tempo. Nós vamos estudar os sistemas. Alguns sistemas que nós vamos ver hoje, a gente só vai ver hoje. Eu vou passar de forma bem rápida pelos sistemas. Mas o sistema tegumentar, por exemplo, que é o estudo da pele, né, do tegumento, da pele, ele não tem, assim, uma relevância para, para o nosso estudo do movimento, tá? Mas tudo que tem a ver com o movimento, que tem realmente uma aplicabilidade para a gente, na nossa área, nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, é importante nós entendermos esses níveis de organização do corpo. Essa chamada também de hierarquia do corpo. Então, hierarquia, ela vem aqui do menor para o maior. Ou seja, a menor partícula, a menor estrutura que nós temos no nosso corpo são os átomos. Um conjunto de átomos forma uma molécula. Um conjunto de moléculas vai formar esse organoide ou organela, que está lá no citoplasma da célula, e vai formar uma célula. A célula, essa sim, ela é uma estrutura funcional. Daqui para trás não são estruturas funcionais, são apenas estruturas. Então, a primeira estrutura funcional que nós temos no corpo são as células. E nós temos vários tipos de células, diferentes na sua forma e diferentes na sua função. Então, o que são os tecidos? Os tecidos, eles são formados por células. Porém, eles são formados por células de mesmo formato e de mesma função. Se eu tiver um monte de células, cada uma com um formato diferente, uma função diferente, isso não forma um tecido. Isso é só um apanhado de células mesmo. Para eu ter um tecido, eu preciso de células com a mesma forma e a mesma função. Os órgãos, eles são formados por tecidos. Então, vejam que eles vão um formando o outro, né? Então, aqui as células vão formar os tecidos e os tecidos vão formar os órgãos. Então, no mesmo órgão, eu tenho tecidos diferentes. Eu posso ter tecido epitelial, eu posso ter tecido conjuntivo, eu posso ter tecido ósseo, eu posso ter tecido cardíaco, eu posso ter vários tecidos em um mesmo órgão, tá? E por sua vez, se nós observarmos aqui essa lógica, o sistema ele é formado por vários tecidos, né? Deixa eu sair aqui para ver se me pareceu que tinha alguém pedindo para entrar. Mas acho que não. Então,
o sistema ele é formado por vários tipos de tecidos. E aí, até esses vários sistemas vão formar, então, um organismo, tá? Agora nós vamos começar a falar um pouco sobre os sistemas. Eu vou falar principalmente sobre os órgãos que compõem aquele sistema. Então, eu quero que vocês entendam que isso daqui é um básico do sistema. Depois a gente vai voltar e se aprofundar em alguns deles. Aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema circulatório. Como eu disse, a gente vai falar sobre os órgãos, né? Quem sabe me dizer qual é o principal órgão do sistema circulatório? Coração? Sim, o coração é o principal órgão. Só que nós temos outros órgãos no sistema circulatório, que muitas vezes a gente não entende como órgão. A gente não entende que aquilo é um órgão. E é. Alguém pode me falar algum outro órgão do sistema circulatório? Oi? Veias, as veias. Isso. As veias, alguém falou artéria também, né? Artérias e veias são órgãos do sistema circulatório. E nós temos mais um órgão do sistema circulatório, que são os capilares. Então, cada um deles, que nem eu falei para vocês, eu disse que cada órgão, ele tem uma função, né? Então, os tecidos formam um órgão, e esse órgão, ele tem uma função. Então, a função do coração, qual é a função do coração? Bombear sangue? Isso, ele leva, ele que empurra todo o sangue, que bombeia o sangue oxigenado aqui para as artérias, né? Então, qual que é a função da artéria? Né, puxar, eu não lembro muito bem. Não. A função da É a artéria... tubulação por onde passa o sangue? Isso, as veias também são e os capilares também são tubulações, né? Podemos entender, sim, fazer essa analogia. Só que a artéria, ela leva um sangue que está rico em oxigênio. É claro que eu vou falar para vocês agora o geral, tá? Existe uma única exceção em que a artéria não está levando o sangue oxigenado e que a veia não está levando o sangue pobre em oxigênio. Uma única exceção. Mas agora nós vamos falar da regra, tá? Então, a regra é que as artérias, elas levam, sim, a tubulação, né? Por onde vai passar o sangue oxigenado que acabou de sair ali do coração para o corpo todinho, para o corpo todo. Ela vai levar. E qual que é a função dos capilares? Os capilares são aquelas... Alguém quer falar? São as vias menores que distribuem esse sangue, não? Sim, são as vias menores que vão, são aqueles bem fininhos, muito fininhos mesmo, que chegam até todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, porque todos os nossos tecidos precisam ser irrigados. E o que que ele faz? Ele faz a troca gasosa. Então, quando esse sangue vai chegar lá no capilar, aquele sangue oxigenado vai entrar naquele tecido. E tem outros capilares que estão captando aquele sangue que está pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Porque esse sangue, ele precisa voltar para onde? O coração? Sim, ele precisa voltar para o coração. E qual é o nome da tubulação que leva esse sangue de volta para o coração? A aorta? Não, a aorta é uma artéria.
O nome, não o nome de cada, porque vocês sabem que cada veia e cada artéria tem um nome, né? Agora eu estou falando do geralzão aqui, eu não quero o nome dela, eu quero a espécie, digamos assim, né? Então a gente tem a artéria, a gente já falou do coração, falou da artéria e dos capilares, está faltando quem? As veias? Isso, as veias. Então, aqui representado em azul estão as veias, representado em vermelho estão as artérias aqui. Não está aparecendo os capilares, tá? Mas os capilares, eles são importantíssimos. E olha só que coisa bonita, né? Porque aqui, nesse desenho, a forma como está desenhada aqui as artérias, que estão desenhadas as veias, parece que elas estão fazendo assim, né? Parece que estão segurando, abraçando alguma coisa. E aqui, no meio disso aqui, tem vários órgãos. Então, aqui vai estar o fígado, aqui vai estar o baço, aqui vai estar o estômago, aqui vai estar o intestino, os rins. Então, observem que eles são bastante nutridos, né? E aí, depois Professora, Sim. deixa eu ver se eu entendi. Então, as veias levam o sangue com dióxido de carbono para o coração? Isso, por quê? Porque vai chegar lá no coração, nessa partezinha direita aqui do coração, e aí esse sangue, ele vai ser levado lá para o pulmão. Aqui, ó, para o pulmão, né? Aqui seriam os pulmões. Então, vai ser levado lá para o pulmão. E essa é a única exceção em que a artéria leva sangue venoso e veia traz sangue arterial. Então, vai sair desse lado direito do coração e vai lá para o pulmão. Chegando lá no pulmão, esse sangue, ele vai passar, ele vai receber oxigênio e vai deixar esse dióxido de carbono, que é o que sai na nossa expiração. Então, o oxigênio que está aqui no nosso pulmão, lá pelos alvéolos, vai entrar no sangue e esse sangue vai descarregar esse dióxido de carbono. Então, quando a gente expira, a gente tira esse dióxido de carbono. E aí, depois que oxigenou esse sangue, ele vai voltar para o lado esquerdo do coração. E daqui, ele vai ser bombeado e vem pelas artérias. E aí, todo esse processo acontece de novo, né? Essa é a circulação. Tá, e as artérias é o venoso, e qual que é a da veia? É o contrário, tá? Ó, nós temos o sangue, nós temos o sangue arterial e nós temos o sangue venoso. Ah, tá. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. E o sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Então, nós vamos ficar no básico aqui hoje, tá? Quando a gente for estudar o sistema circulatório mais aprofundadamente, eu vou falar a exceção. Então, você pode registrar que o sangue arterial corre pelas artérias, que o sangue venoso corre pelas veias, ok? E aí não falamos da exceção hoje. Mais alguma dúvida aqui sobre o básico do sistema circulatório? Acho que não. Tá bom. Então, nós vamos falar agora do sistema linfático. Eu coloquei o sistema cardiovascular um pouquinho antes do sistema linfático, porque nós vamos também fazer conexões entre os sistemas, né? E essa é uma conexão. Quando a gente fala de sistema circulatório, a gente deve pensar em sistema cardiovascular e sistema linfático, porque o sistema linfático também é um sistema circulatório. A principal, ele também pode ser chamado de sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico é o nosso sistema linfático. O principal órgão do sistema imunológico é a medula óssea, porque é na medula óssea que os linfócitos são produzidos,
tá? Então, a medula, ela produz tanto células sanguíneas, quanto células linfóticas. Linfóticas. E aqui estão os outros órgãos do sistema linfático. Então, aqui, nós temos o timo. Eu trouxe essa imagem aqui que dá para ver melhor onde ele está localizado, né? Ele está localizado bem aqui, aqui é o manúbrio do osso externo. Ele está localizado aqui atrás. Esse aqui é o timo. Esse daqui é o baço, são os órgãos do sistema linfático. Nós temos também os gânglios, que são todas essas bolinhas que, inclusive, quando a gente está com algum tipo de inflamação, então, por exemplo, quando temos uma inflamação aqui nas vias aéreas, né? A gente pode sentir, perceber esses nódulos que parecem bolinhas, às vezes doloridos e às vezes não, que aparecem atrás da orelha, alguns aparecem aqui assim embaixo do queixo. Tudo isso é o nosso sistema linfático trabalhando. Podemos sentir embaixo do braço, na virilha, são os locais mais comuns de percebermos esses. Sim. Isso é o que a gente chama de íngua? Isso, exatamente. Então, são esses gânglios que eles incham. Então, quando eles estão inchados, é porque tem alguma coisa acontecendo no nosso organismo. Tá? Porque esse é o nosso sistema imunológico. E tem também o outro órgão importante aqui do sistema linfático, são esses canais, né? Esses canais por onde a linfa vai passar, tá? Então, a gente tem uma rede da mesma forma que no sistema circulatório. Do que no sistema cardiovascular, eu quis dizer, desculpa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema urinário. Sistema urinário, quais os principais órgãos do sistema urinário que vocês se lembram? Bexiga. Bexiga. Rim. Os rins. E o órgão. Sim. Mas ele não é o principal do sistema, né? A uretra, sim. Porque a uretra passa bem aqui, né? Tanto no homem quanto na mulher. A do homem é maior. Então, aqui nós temos os rins. Aqui nós temos os ureteres, que ligam do rim até lá na bexiga. Não confundir ureter com uretra. São dois órgãos diferentes. Então, os ureteres são ductos que vêm do rim, né, até aqui na bexiga. E a uretra, ela leva a urina da bexiga para fora, tá? Então, os principais órgãos deste sistema são os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Então, os rins, se vocês observarem aqui, nós temos eles não ficam na mesma altura, né? É interessante fazer essas observações no corpo humano, porque é tudo encaixado perfeitamente. É bem interessante, é tudo encaixado perfeitamente. E o rim direito, ele fica um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo. Se vocês observarem, nós temos o lobo direito do pulmão maior do que o esquerdo. Porque o esquerdo, ele precisa dar espaço ali para caber o coração, né? E aí, na organização, eu não sei se foi por isso que Deus fez assim, mas encaixa perfeitamente ali na organização, o rim ficou um pouquinho mais alto e o direito um pouquinho mais baixo. Agora vamos falar do nosso querido aparelho locomotor. Esse sim é importante, muito importante para a gente. Não que os outros não sejam, né? A gente tem aqui o aparelho, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório.
o sistema endócrino, o sistema nervoso, que também são muito importantes para a gente. Mas o que a gente mais vai aprofundar é o aparelho locomotor. O aparelho locomotor, ele engloba o sistema muscular, o sistema ósseo e o sistema articular. São 3 sistemas. Então, aqui tem um conceito interessante, né? Um conceito que vocês vão encontrar em algumas bibliografias, em outras não, que é o de aparelho. Quando a gente fala de aparelho, a gente está falando de alguns sistemas que trabalham juntos. Então, quando eu falo de aparelho locomotor, eu estou falando de sistema muscular, sistema ósseo, sistema articular. Em alguns lugares, em algumas bibliografias, inclusive no Sobota, a gente vai encontrar sistema locomotor, falando de sistema locomotor. Mas o Sobota, que nem eu falei lá na outra aula, né, ele é bastante antigo. Embora nós tenhamos muitas edições, né, reedições, ele vem sendo atualizado, mas ainda aparece lá como sistema locomotor. O sistema muscular, ele é um sistema muito simples de compreender, porque ele tem um órgão. Qual é? Eu tenho Os músculos. músculo. Exatamente, os músculos. Então, quando nós formos estudar o sistema muscular, nós vamos estudar tudo que está relacionado com os músculos, né? Então, vai envolver o ventre muscular, o que tem nele, e os tendões. Quando nós formos estudar o sistema ósseo, nós vamos estudar os ossos e os tecidos conjuntivos que pertencem aos ossos, porque a gente tem tecido conjuntivo em diversas partes do corpo, né? A gente vai estudar aqueles referentes aos ossos, que são as cartilagens e os ligamentos. E aqui tem uma coisa interessante para a gente observar. Alguém sabe me falar qual é a diferença entre tendão e ligamento? Tendão é o principal? Não, os dois são muito, muito, muito importantes. Eu fiz uma cirurgia de ligamento, professora, no joelho, e eu entendi que o ligamento, ele deixava meu joelho firme, né? Ele ligava a parte de cima com a parte de baixo e deixava meu joelho firme. Não sei mais falar nada, é só isso que eu Os ligamentos consegui aprender. O Cauã falou aqui no chat, ele falou assim, um é músculo, o outro é osso. Exatamente, um está relacionado com o músculo e o outro está relacionado com o osso, porque o ligamento não é um osso, né? Mas está relacionado sim. Então, mais alguém quer falar? O ligamento liga um osso ao outro. Aí, agora sim, chegou no ponto certinho, né? Porque todo mundo foi indo nesse caminho. E é exatamente isso. O ligamento, ele une um osso ao outro. Ele segura aquela estrutura ali. Exatamente isso. Então, imaginem quantos que nós temos, né? E o tendão? Aí tá ligado Liga ao o tecido. músculo agora. Tecido ao músculo. O tecido ao músculo. Qual tecido? Aí, aí eu não sei. Eu tô chutando, professora. Geralmente ele é o que inflama, né, professora? Aham, às vezes ele rompe, né? Aí quando ele rompe, a gente tá enrolado, né? O tendão, ele liga o músculo no osso. Então, aquela parte branca do músculo, que está próxima do osso, são os tendões, tá? Então, quer dizer, tem uma parte branca que a gente olha aqui que não é tendão, que são as fáscias que vêm por cima do músculo, né? Que depois a gente vai estudar sobre elas. Mas a parte do tendão, ela liga o ventre muscular lá no osso. E o ligamento liga osso com osso. E as cartilagens na parte óssea, vocês sabem onde elas estão?
entre os ossos. Perfeito, estão entre os ossos, principalmente nas articulações, principalmente, não só, mas principalmente nas articulações sinoviais, que nós vamos ver depois também, que são as articulações mais móveis, né? Que tem cartilagem e até com o tempo essa cartilagem pode se desgastar, né? E aí começar a encostar um osso no outro, o que causa muita dor, né? Então, nessas articulações, as articulações sinoviais, nós temos o líquido sinovial, temos a cartilagem, temos a cápsula articular. E ainda do aparelho locomotor, nós temos o estudo das articulações, então. Já falei um pouquinho da articulação sinovial, né? E das suas estruturas. Mas nós temos aqui outros tipos de articulações. Então, a gente tem um tipo de articulação que ela é fibrosa, uma articulação fibrosa. Nós temos a articulação cartilaginosa e nós temos a articulação sinovial, que é essa que eu já falei. Então, a articulação cartilaginosa aqui, por exemplo, nós temos cartilagem, né? Que são os discos. Os discos não são só cartilagem, é claro. Mas aqui tem cartilagem. Então, esse aqui, ó, é um exemplo de articulação cartilaginosa do corpo. Então, vocês podem visualizar já a diferença na mobilidade entre essa articulação aqui, que vai ser uma articulação sinovial, que tem a cápsula articular, tem a cartilagem, tem um líquido lá dentro que se chama líquido sinovial, né? E essas articulações, elas são mais móveis, são bem mais móveis. E nós temos articulações cartilaginosas, elas são móveis também, mas não tanto. E nós temos nós temos as articulações fibrosas. Aqui no crânio, nós temos articulações, não temos? Vocês já viram um crânio? Já viram desenhos de crânio? Que ele na verdade, um quebra-cabeça, né? Tem vários ossinhos, não tem? Sim. Toda vez que a gente tem a junção de um osso com o outro, a gente tem uma articulação. Então, logo, portanto, nós temos articulações. Só que essa articulação é móvel? Não. Não, ela não pode ser móvel, né? Ela é uma articulação, a mobilidade dela é mínima, né? Por isso que ela é uma articulação fibrosa, tá? Porque não tem esse movimento. E essas aqui são coisas que a gente vai explorar bastante depois. E aqui, nós temos o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é o sistema mais complexo que nós temos. Esse é um sistema complexo de se estudar. Didaticamente, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Para ficar fácil da gente lembrar qual é o sistema nervoso central e qual é o sistema nervoso periférico, é só a gente pensar que o sistema nervoso central, ele está protegido por ossos. Ele tem ossos que o protegem. Já o sistema nervoso periférico não tem. Então, vocês sabem me dizer qual é o principal órgão do sistema nervoso? Esse aqui é todo... Cérebro, isso, é o encéfalo, né? Cérebro ou encéfalo. A gente pode encontrar na literatura chamando de encéfalo. Ele é o principal órgão do sistema nervoso. Então, nós temos, no sistema nervoso central, nós temos aqui o encéfalo e temos a medula espinal, que ela desce aqui pela coluna vertebral, tá? Lá por dentro. Tem um forame nas vértebras, que a gente vai ver isso direitinho, por esse forame desce a medula espinal. E o sistema nervoso periférico, pelo nome, a gente já pode até ver para onde que ele vai, né? Para onde que ele vai?
Pro resto do corpo. Para o resto do corpo. Periférico, né? A gente pode pensar que é na periferia, né? Ele vem lá longe, ele vai lá em todos. Professora, tá escrito o quê? Gânglios? Gânglios. Está escrito gânglios, mas olha, desconsidera os gânglios, tá? Nós vamos colocar agora aqui como principais órgãos do sistema nervoso: o cérebro, a medula espinal, e no caso do sistema nervoso periférico, nós temos os nervos. E aí, nervos, a gente pode dividir esses nervos em nervos encefálicos, que vêm do encéfalo. Então, tem nervos que saem daqui, ó. E nós temos nervos espinais, que saem da coluna da espinha, né? Saem da coluna vertebral. Então, os que saem da coluna vertebral, eles vêm aqui, eles descem, né? Para os nossos membros. E nós temos esses dois tipos, então. Nós temos os nervos encefálicos e os nervos espinais, tá? Só que o sistema nervoso periférico também ele tem uma subdivisão. Essa subdivisão ela é bastante famosa, inclusive, que é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, para que se compreenda ele melhor, ele foi dividido em simpático e parasimpático. Eu não quero entrar hoje na questão do simpático e parasimpático para não confundir, porque eu quero que vocês entendam quais são os principais órgãos e suas divisões. Então, o que nós temos de importante aqui no sistema nervoso? Sistema nervoso central são quais dois órgãos? Cérebro e medula espinhal. Perfeito. Pode ser chamada de espinhal ou espinal, tá? Isso mesmo. E no sistema nervoso periférico, quais são os dois? Nervos. Nervos encefálicos e espinais. Isso, são nervos, mas tem dois tipos, né? Tem os nervos encefálicos e os nervos espinais. Perfeito. Tá? E aí depois a gente vai estudar também essa subdivisão aqui do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo. Isso aqui é uma subdivisão mais funcional do que anatômica, porque não tem diferença nesses nervos. Não tem diferença entre eles de estrutura, tem diferença em função. A diferença é muito mais funcional do que anatômica, tá? Então, a gente vai estudar isso. Vamos para o sistema endócrino. Quando vocês pensam em sistema endócrino, tem alguma coisa que vem na mente de vocês? Veio endocrinologista. E ele cuida do quê? Dessas partes mais abaixo do estômago, essas partes que foi mais para baixo. Acho que é a parte mais hormonal. Isso, falou uma palavrinha-chave que não tem como desvincular sistema endócrino de hormônio. Ele é responsável pela secreção dos nossos hormônios. Então, o sistema e esses hormônios, eles são produzidos por glândulas. Então, nós temos glândulas aqui muito importantes. A gente tem a hipófise, no caso do sistema endócrino, a parte anterior da hipófise, ela é muito importante. Nós temos a tireoide, que é parecida com oide. Lembra que oide é parecido com e tíreo é escudo? Então, a tireoide, ela tem um formatinho aqui de escudo, por isso ela tem esse nome. A tireoide. Tem uma aqui que não está aparecendo, mas que é muito importante, que se chama paratireoide. Essa também é uma glândula muito importante, a paratireoide. Tem alguns órgãos que nós vamos observar que eles trabalham em mais de um sistema. Então, o timo, por exemplo, nós já vimos ele hoje. Nós vimos ele no sistema imunológico. E nós estamos vendo ele agora aqui no sistema endócrino também. Nós temos as glândulas suprarrenais. Nós temos que estão aqui em cima, parece um chapeuzinho em cima dos rins. Nós temos os
o pâncreas e temos as gônadas, ou testículo e ovários. Cada glândula dessa aqui secreta um hormônio diferente. Então, os hormônios, eles regulam a função do nosso organismo. Então, por exemplo, tem hormônio que é responsável por nos trazer o sono. Então, se a gente não tem aquele hormônio, a gente tem insônia. Tem hormônio que é responsável por acordar. Então, se a gente não produz aquele hormônio, não secreta na hora certa, porque ele tem uma hora certinha ali que ele vai ser secretado. A gente tem aquele dia assim que a gente, sabe, tá cansado, que não consegue acordar direito. Os hormônios, eles são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar, pelo nosso humor também. Então, por isso que o exercício físico, ele é muito importante para quem tem depressão, porque a prática do exercício físico secreta alguns hormônios que são chamados os hormônios do bem-estar. Então, tem pessoas que têm baixa produção desse hormônio. E tem uma outra coisa bastante importante, que tem glândulas que elas produzem fugiu a palavra, mas tipo assim, a matéria-prima para a próxima glândula fazer o hormônio dela. Então, muitas vezes, quando uma está desregulada, vai desregulando em cadeia. Né? Então, tem alguns hormônios que são assim. A fertilidade, nós precisamos de hormônios para termos a fertilidade. Tem glândulas que secretam, por exemplo, hormônios que são responsáveis por carrear a glicose para dentro do músculo, para que essa glicose se transforme em glicogênio, se transforme em energia para fazer atividade física. Aí, quando a pessoa não tem, ela é diabética, porque fica aquela quantidade de glicose não consegue entrar no músculo. Não consegue ser utilizado. Sim. Pâncreas? Sim, o pâncreas. O pâncreas o quê? Ele é Ele que faz esse trabalho de açúcar, não? O fígado. O fígado não está aqui, né? Mas o fígado, ele é um general. Ele tem muitas funções, por isso que a gente precisa cuidar muito do nosso fígado. Ele tem inúmeras funções. Então, o sistema endócrino, eu quero que a gente consiga aqui ter tempo para trabalhar ele, tá? Teremos. Sistema digestório. Nós temos o sistema digestório, que era chamado antigamente de sistema digestivo. Mas como o sufixo ivo não combinava com o sistema, não dizia o que o sistema faz, então passou para sistema digestório. E o sistema digestório, ele é dividido em duas partes. Ele tem o tubo digestório e ele tem as glândulas anexas. De fato, o tubo digestório é o sistema digestório, mas tem as glândulas anexas que trabalham no sistema digestório também. Então, como o próprio nome diz, é um tubo. E esse tubo vai levar o alimento para dentro do organismo e o que não for utilizado para fora. Então, ele começa aqui na boca. E aí ele vai passar pela faringe, vai passar pelo esôfago, vai entrar no estômago e vai lá para o intestino delgado, né? Então passa pelo duodeno, vem aqui no intestino delgado, vem para o intestino grosso e reto, ânus e saiu. E as glândulas? Essas aqui são as glândulas salivares, que fazem o quê? Produz saliva. Produz e secreta a saliva. Extremamente importante
para a digestão, né? Porque a digestão ela começa na boca. Então, quem não faz essa digestão inicial na boca, mastigando direito o alimento junto com a saliva, porque a saliva já faz a quebra desse alimento, né? Então, já começou errado, quem engole a comida, né? Por isso que falam que é importante mastigar muito e muito e muito, para daí engolir o alimento. Isso, porque já começa a quebrar esse alimento, não só fisicamente mesmo, né? Mas a saliva já começa a fazer o processo. Depois vai lá para o estômago. Aí lá no estômago tem substâncias que são secretadas, a bile, por exemplo, né? O ácido gástrico. Sim, aqui tem o ácido gástrico, né? Que ele já vai quebrar bastante essas moléculas e vai dividi-las com o auxílio de outros órgãos, por exemplo, a vesícula. Professora, Sim. inclusive a saliva é importante até nessa parte. Quanto mais a saliva tiver junto com o alimento, menos é necessária a produção de ácido gástrico para dissolver esse alimento. Aí evita gerar, tipo, doenças como gastrite, que fala essas coisas, né? Sim, exatamente, fica menos ácido, né? Na Isso. verdade, o estômago ele é bastante ácido, né? Só que você não precisa se agressivo. Se você jogar o alimento inteiro lá, né? Você está jogando toda a responsabilidade ali para o seu estômago, né? Então vai ter que produzir muito. Professora, qual que é a função do pâncreas? Eu ainda não sei direito. O pâncreas, ele produz algumas substâncias químicas que serão jogadas aqui no estômago. Da mesma forma que a vesícula biliar ela só armazena, né? Então, às vezes, ela nem tá ligadinha aqui, né, nesse desenho, porque ela só armazena a bile produzida pelo fígado e também vai jogar lá para dentro do estômago. Então, eles têm essa função, as glândulas, né? Elas têm essa função anexa, por isso que se chamam glândulas anexas, né, do sistema digestório. Quem tem diabetes, o pâncreas não funciona, né, professora? O pâncreas não. Não ele todo, né? Mas tem funções que não funcionam. Essa vesícula tão pequenininha aí, onde que vai a pedra nela que dói tanto? Agora a gente vai ver, né, como que é o sofrimento, né? E é tudo tão delicado, né? Minha mãe tirou a vesícula já. E agora vocês imaginem, né? Tirou a vesícula biliar, que é onde a bile fica aqui, né, armazenada. Então já pode dar problema de estômago, né? Uma outra questão interessante aqui da gente observar é que cada vez que a gente mastiga e que a gente vai engolindo, né? Então, a gente já estimula uma produção de suco gástrico. Então, se a gente ficar mascando chiclete, o que que acontece? Que não tem nada que vai lá para o estômago. A gente vai diminuir o gera suco gástrico para nada. Para nada, porque você vai produzir saliva, bastante saliva. Essa saliva vai para lá como se você estivesse comendo. Você manda todas as informações de estou comendo alguma coisa. E aí o estômago já começa, né? E você não manda nada, ó. Né? Então, pode... Então, professor, e por que o pâncreas ele não pode ser operado? Tipo assim, o pessoal fala que câncer de pâncreas não tem cura, por exemplo. Não sei te responder. Podemos procurar essa resposta para nossa próxima aula. Acho que é uma boa coisa para a gente pesquisar na próxima aula, a gente descobrir, a gente compartilhar. Beleza. Aquela cultura, então, de não poder engolir o chiclete, ela faz bem mais mal do que eu engolir o chiclete, professora? Não, porque o chiclete, ele não se dissolve com o suco gástrico. Na verdade, o chiclete é melhor você nem colocar ele na boca. Eita! Eu, mascando chiclete, acabando de ouvir isso. Na cara, hein? Pois é. Ai, desculpa, foi mais forte que eu, é de melancia. Eu acho que vai ter um monte de coisa na aula de anatomia que vocês vão descobrir e falar, ih, olha só o que eu estou fazendo com o meu corpo, né?
Então, e aí nós temos o sistema reprodutor. Aqui tem vários nomezinhos que a gente nem estudaria, né? Assim, a gente não vai estudar hoje, né? Falando de uma forma muito superficial sobre todos os sistemas. Mas a bexiga, ela está aqui não porque ela faça parte do sistema reprodutor, ela está aqui por conta da ligação que ela tem, né, com o sistema reprodutor, aqui no caso dos homens. Então, o principal órgão aqui nós temos nos homens os testículos, o epidídimo, temos o ducto deferente, temos a vesícula seminal, temos a próstata, que não aparece aqui nesse desenho, por conta da posição, né, dessa visão frontal, e a uretra, né, que são os órgãos reprodutores masculinos, os órgãos internos, e externo é o pênis. Das mulheres, nós temos a vagina, que é um órgão interno, nós temos o útero, temos a tuba uterina, antigamente chamada de trompas de falópio, né? Como eu disse para vocês, alguns termos anatômicos mais antigos trazem o nome de quem descobriu, e aí esses estão sendo alterados. Então, agora, esse daqui é a tuba uterina. Temos os ovários, e órgão externo da mulher é a vulva. Então, esses aqui são os principais órgãos do aparelho reprodutor, masculino e feminino. Opa. E agora vamos para o sistema respiratório, que é outro sistema que nós vamos explorar mais, né? Hoje vamos falar superficialmente sobre ele aqui. Quando vocês pensam em sistema respiratório, qual é o primeiro órgão que vem à mente de vocês? Pulmão? Pulmão. Pulmão. Nariz. Sim, a cavidade nasal, ela é importantíssima, né? Então, nós temos aqui a cavidade nasal, depois nós temos a faringe, por onde esse ar vai passar, ele vai passar pela laringe, ele vai descer aqui pela traqueia. Traqueia é fácil lembrar, né, o nome desse órgão, porque tem vários tubos, né, tem tubulações que se chamam traqueia, né, por causa do formatinho dela. E aí nós temos os brônquios, temos os bronquíolos, que entram aqui no pulmão, aí a gente vai ter aqui os alvéolos, né, que não estão aparecendo aqui, e o pulmão, obviamente, né? E aí nós já vimos lá uma função importantíssima que acontece aqui dentro, né? Que é a troca dos gases. Então, ele oxigena esse sangue e retira o dióxido de carbono. E esse sistema, ele se refere a quê? Ué, pele? Pelo desenho aqui, não sei. Sim, ele se refere à pele. Mas ele tem os anexos também. O principal órgão desse sistema é a pele. Mas ele tem os anexos. Alguém se arrisca a dizer quais são esses anexos? Tecido. O tecido é o tecido epitelial, que é a pele. Mas nós temos outros tecidos que se chamam fâmeros. Fâmeros. E eu vou falar para vocês o que são os fâmeros agora. Os fâmeros, esse nome infame, é de unha, pelo e cabelo. Então, esse sistema é o sistema tegumentar. Como que é o nome mesmo, professora? Fâmeros. Então, fâmeros
São as unhas, os pelos e o cabelo. E é isso, esse sistema, tá? O sistema tegumentar, o sistema epitelial. Que nós não vamos nos aprofundar nele, tá, gente? E, por último, nós temos o sistema hematopoético, também encontrado na literatura como sistema hematopoético. O que esse sistema faz? Ele é responsável pelo quê? Acho que pelo sangue. Pela saúde dos ossos? Pelo sangue? Pelo sangue. Aqui, esse osso está aqui. Por que esse osso está aqui? Porque o sangue passa por dentro. Não exatamente, não é por isso que ele está aí. Pois é, o fêmur, também tô curioso. É um fêmur. É porque nos ossos longos, em algumas, na crista de alguns ossos também, como da crista ilíaca, que é esse osso aqui da bacia, nós temos a medula óssea. E a medula óssea, ela é ela que produz esse sangue, né? Então, hemato é de sangue, tá? De produção de sangue, o sistema do sangue. Então, essa medula óssea, ela produz a célula sanguínea e ela produz a célula linfóide. Tá? Ela produz esses dois tipos de célula. Então, vocês podem observar que a medula apareceu aqui no hematopoético e apareceu lá no sistema imunológico ou sistema linfático. Porque produz a célula sanguínea e produz a célula linfóide. As células, né, sanguíneas, então ela produz a hemácia, ou célula a vermelha, produz os neutrófilos, a célula branca, os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Professora? Sim. Então, quando eu faço a doação de sangue, é dessa medula óssea que vem a restituição? Sim, a produção de sangue é daqui. Exatamente, da medula óssea. Só que o sangue, ele é líquido, né? Então, nós temos aqui, essa daqui é uma estrutura que não é líquida. Essa daqui também. Mas o sangue, ele é líquido. Inclusive, ele é o único tecido líquido que nós temos no corpo, porque ele precisa chegar no corpo inteiro, né? Então, é um tecido. Só que é um tecido líquido. Então, nós temos, no sangue, nós temos hemácias, nós temos glóbulos brancos, nós temos plaquetas, mas nós também temos o plasma. Tá? Nós também temos o plasma. E esse daqui é o tecido sanguíneo. Então, vimos aqui que a medula óssea, ela é extremamente importante. Então, quando uma pessoa tem, quando ela tem um câncer relacionado ao sangue, né? Que ela tem um câncer na medula óssea, ela tem uma leucemia. É isso que eu ia fazer uma pergunta. A extração de medula óssea para o tratamento de leucemia é retirada do fêmur ou da coluna? É do fêmur. Não, é que nós temos em vários pontos do nosso corpo, nós temos medula óssea. Em geral, não sempre, mas em geral, ela é retirada da crista ilíaca, que é um osso, é esse osso aqui do quadril, nós temos o ilho, né? E nós temos essa parte superior da crista ilíaca, assim aqui no quadril. A lateral do quadril. Isso, ali tem medula. E geralmente a punção é ali. Então a pessoa fica deitada de lado, né, de costas, e faz a punção ali. Que bacana. Para retirada dessa medula. Então, quando a pessoa tem uma leucemia, tem vários tipos de leucemia, né? Mas é um câncer na medula óssea. Quando o câncer, porque também a gente está falando de medula, que
também está relacionado com o sistema linfático, né? Mas o câncer no sistema linfático chama linfoma, tá? Então, quando falar em linfoma, é um câncer no sistema linfático, não na medula óssea. Certo? Então, esse daqui é um básico dos sistemas e a gente vai aprofundar. A gente vai aprofundar aqui. Ô, professor, eu não sei se você falou, eu fiquei meio curioso em perguntar, eu não sei se eu me perdi no assunto na hora que você estava falando. Você falou sobre a glândula pineal? Eu dei uma passadinha. Não, não falei sobre ela, não. Acho que eu não citei a glândula pineal. Quando eu estava... eu vi ela, mas eu não vi se a senhora citou, achei que eu tinha perdido esse momento. Você lembra em qual sistema que você viu a glândula pineal? Eita, é endócrino, se eu não me engano. Isso, foi lá mesmo que você viu. Pois A é. gente vai falar um pouco mais sobre ele é muito importante por conta dos hormônios, né? E, assim, essa parte vocês também vão estudar em fisiologia do exercício. Porque a anatomia humana, a gente tem duas formas de estudar. A gente pode estudar anatomia humana funcional e a gente pode estudar anatomia humana. Quando a gente estuda anatomia humana, que não tem a palavra funcional atrás, a gente estuda as estruturas, sem estudar necessariamente as suas funções. Como não existe uma forma de você estudar anatomia, vendo somente os nomezinhos sem estudar a função, acabou que os dois se juntaram, né? Então, existe a anatomia funcional. A gente vai falar bastante também das funções de cada órgão, porque fica mais fácil da gente compreender as estruturas, tá? Mas vamos aprofundar aos poucos, em cada sistema. A gente vai chegar lá. E vocês têm mais alguma pergunta sobre esse básico aqui do sistema? Eu não sei se é bem uma pergunta assim, para essa matéria, mas dá algum problema quando a gente doa a medula óssea, a gente tem sequela, alguma coisa assim? Não, não tem. É como doar sangue. Interessante, porque uma vez eu não lembro onde é que eu vi, ou se alguém me falou que era perigoso doar medula. Não, não é perigoso doar medula, não. Pois é, eu tinha esse lance da doação da medula também, esse pensamento, porque para mim me remetia à parte da coluna e esse lance de ficar paraplégico, sei lá, tinha esse medo. Mas interessante. Tem esse mito aí, professora, porque parece que é aplicado uma anestesia geral, né? A pessoa desliga ali e tal para fazer a retirada. Foi mais ou menos isso que eu vi lá no Hemocentro. Eu faço doação de sangue, mas ainda não doei medula, mas mais para frente pretendo. Uhum. É porque é um pouco mais é invasivo também, né? Porque a doação de sangue é bastante invasiva também, mas da medula, ela tem anestesia, né? Mas não é prejudicial, não. Gente, então, é isso. Nem tudo eu sei, tá? Porque a anatomia humana, ela é muito complexa. Então, o que aparecer aqui que eu não souber, nós vamos estudar e vamos trazer para a próxima aula. Então, a gente já tem aqui uma pergunta sobre o pâncreas, não é? Sobre o pâncreas. Por que o pâncreas não pode ser operado, não é isso a pergunta? Isso. Ok, então nós temos uma pergunta aqui para a próxima aula. Por que o pâncreas não pode ser operado? E vamos trazer... Pesquisem também, tá? Eu vou pesquisar, porque às vezes a gente pesquisa em fontes diferentes e encontra informações diferentes. E isso é bastante interessante. Eu vou pedir o seguinte. Coloquem para mim o nome de vocês ali no chat. E uma outra coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Para vocês lá no grupo, colocarem para mim, no grupo da anatomia, se tiver alguém aqui que não está no grupo da anatomia, entre, por favor, no grupo da anatomia e coloquem para mim o e-mail de vocês, porque aí eu vou criar um link que vocês já entram direto. Eu vou criar um link, uma sala para aula de anatomia, e aí eu não preciso aceitar. Quem tem o e-mail lá já entra direto, tá bom?
Beleza, professora. Combinado. Então, Isso tá não poderia ser usado o e-mail da turma? Você sabe que eu não sei se dá para fazer com o e-mail da turma? Eu vou verificar se der para Mas aí todo mundo tem que estar logado no e-mail da turma para acessar, entendeu? Para a gente entrar na sala, a gente teria que entrar no e-mail da turma, todo mundo ficar com o e-mail da turma aberto e entrar. Pelo menos é Acho o que que eu pode penso dar que é erro assim. isso aí. Porque Entendi. quando você entra, ele vai verificar se a conta que você está usando no momento, sabe? Geralmente é assim, por isso que é tão individual. Uhum. Então vamos fazer por e-mail, porque aí eu vou colocar lá o Se e-mail de você vocês. criar, né, o convite, né, professora, aí as pessoas convidadas podem entrar direto, entende? Eu Isso, acho que a gente até recebe a sua gravação também. isso, eu acho que Já recebe cai mesmo. automático no e-mail, as Uhum. pessoas que aceitam. Agora eu não tenho certeza aqui se a gente precisa dar o sim do convite, sabe? Para receber a gravação. Mas eu sei que recebe. Mas por via das dúvidas já dei o sim, né? Como é bom ter a Gisele nessa turma, ela tira todas as dúvidas aqui É do mil net, da da tecnologia. internet, de tudo. Para, gente, nem é assim. Aí, ó, perfeito. Gisele faz tudo. Que Ô, maravilha. professora, e, Sim, e o melhor de tudo é que é funcionária do IF, tá? Ela trabalha aí na instituição, então a senhora pode explorar ela aqui na aula também. sério mesmo, Gisele? Gente, isso é segredo. Ah, segredo. Contou para um, já não é mais segredo. Você trabalha onde, Gisele? Na reitoria. Será que eu já te vi lá na reitoria alguma vez? Não, porque eu trabalhava em Guarantã do Norte. Fiquei 2